Pessoal, então voltamos, né, para mais um dia. Veja só, hoje a gente vai fazer a correção. Deixa esse negócio focar. Hoje a gente vai fazer a correção da atividade, como a gente sempre faz lá na escola, né? Fazia quando tinha as aulas presenciais. A gente viu o assunto, depois a atividade ia para casa, no outro dia a gente corrigia. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então hoje a gente vai corrigir a atividade que ficou na última aula, para vocês tirarem quaisquer dúvidas que restaram e ver se vocês, onde foi que vocês erraram, né, para poder fazer a correção. Então vamos lá. Na primeira questão, ele manda a gente fazer, adicionar, subtrair, dividir, multiplicar, né, uma letra pela outra. Antes da gente fazer essas operações, a gente vai calcular o valor de cada letra. No caso, a gente vai calcular o valor de A e vamos calcular o valor de B. E depois a gente vai fazer as operações indicadas nas alternativas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem 5 mais raiz quadrada de 36. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. Então, aqui a gente tem para o valor de A, 11. Então, o nosso valor de A será sempre 11. E o nosso valor de B? A gente tem 3 menos. O sinal de menos está fora da nossa raiz, então, a gente coloca ele como resultado. 81. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. Fecha. E agora tira esse parênteses. Para isso, a gente repete o primeiro, faz o jogo de sinais. Menos com menos, mais 9. E agora, 3 mais 9, 12. Pronto, então, esse vai ser o nosso valor de B. Mais 12 para o A, mais 11. Agora, a gente vai fazer as operações indicadas nas alternativas. Na alternativa A, ele diz para a gente que é A mais B. Então, se a gente tem para A 11, é só somar 11 mais B. Quanto que vale B? 12. 11 mais 12 é igual a 23. Só isso. Na alternativa A. Na alternativa B, ele pede para a gente subtrair A com B, tá? Quanto que vale A? A vale 11. Quanto que vale B? 12. Então, é 11 menos 12. Vejam que eu coloco na ordem. Eu não coloquei 12 menos 11. Eu coloquei na ordem que aparece a nossa expressãozinha, tá? Então, 11 menos 12. Mais com menos, 12 menos 11, 1. Negativo, conserva o sinal do número maior. Então, o resultado, menos 11. Já o valor de C, ele manda a gente multiplicar A por B. Então, a gente vai fazer isso. Quanto que é A vezes B? A vale 11, B vale 12. Então, é só a gente multiplicar. 11 vezes 12. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 2. 2 mais 1, 3. E abaixo 1. 132. Então, nosso resultado, a letra C, é 132. Positivo, tá? Porque mais com mais é mais. A letra C, ele já pede para... A letra C a gente já fez. A letra D, ele pede para a gente dividir A dividido por B. Quanto que vale A? 11 dividido por B. Quanto que vale B? 12. Dá para simplificar? Não. Então, essa já vai ser a nossa resposta final. Então, esse é o nosso resultado final. Não dá para simplificar, então, para por aí. A questão 52.A, pede para a gente calcular as raízes, né? Então, vamos lá. Menos raiz quadrada de 49.
Veja, o sinal da nossa raiz quadrada está fora da nossa raiz. Então, se está fora, a gente já tem ele como resultado, tá? Qual é a raiz quadrada de 49? Não tem nenhum índice aqui, mas quando não tem, a gente sabe que é o 2. Então, é a raiz quadrada. Então, qual é a raiz quadrada de 49? 7. Por que 7? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. Então, menos 7. Letra B. Na letra B, a gente tem menos raiz quadrada de 64. Quanto que é? Novamente, o sinal de menos está fora. Então, a gente pode colocar já ele como resultado. E qual é a raiz quadrada de 64? 8. Por que 8? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Letra C. Na letra C, a gente tem menos raiz quadrada de 144. Quanto que é? Veja que novamente o sinal está fora da nossa raiz. Então, ele já é o nosso resultado. Menos. E quanto é a raiz quadrada de 144? 12. Por que 12? Porque 12 vezes 12 é igual a 144. Na letra D, a gente tem, novamente, menos raiz quadrada de 100. Novamente, o sinal de menos está fora da nossa raiz, então já é o nosso resultado. Menos. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Por que 10? Porque 10 vezes 10 é igual a 100, que é o valor que está dentro do nosso radicando. Letra E. Na letra E, a gente tem raiz quadrada de 121. Pronto. Qual é a raiz quadrada de 121? É igual a 11. Por que 11? Porque 11 vezes 11 é igual a 121. Letra F. Na letra F, a gente não tem raiz quadrada, a gente tem raiz cúbica, né? De menos 64. Então, a gente não pode dizer que a raiz cúbica é 8, que nem essa daqui, ó. Não podemos falar que é 8, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem que multiplicar o número por 3 vezes. E não por 2 vezes só, tá certo? Então, a gente pensa em um número. Vamos pensar no número 3. 3 menos 3. Menos 3. Vamos colocar entre parênteses. Vezes menos 3 vezes menos 3. Vamos pensar assim. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos com menos mais e mais com menos é igual a menos 27. Veja que o que eu tenho aqui dentro é mais de 27. Então, meu número vai ser maior do que 3. Então, vamos pensar em um outro número. No 4. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, quanto que é? 6 vezes 4, 24. Coloco o 4 e sobe o 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Veja que deu 64. Só que o valor que está dentro do meu radicando é menos. Então, meu resultado aqui tem que ser menos. O que é que eu tenho que fazer para dar menos 64? E não só 64. É só eu colocar o sinalzinho de menos nos meus 4, tá? Que aí vai ficar menos. Menos com menos, mais e mais com menos, menos 64. Então, a raiz cúbica de menos 64 é igual a menos 4. E por fim, a letra G. Na letra G, a gente tem raiz quinta de menos
32. Ou seja, a gente tem que multiplicar o número por 5 vezes, tá? Então, vamos pensar em um número. A gente viu que o 3 por 3 vezes dava 27, né? Então, 27 vezes 3. 3 vezes 7, 21. Sobe o 2, 6, 8. Daria 81. Se a gente multiplicasse o 3 por 4 vezes, é igual a 81, tá? Só que o que a gente tem aqui dentro é 32, então veja que passou. Eu multipliquei por 4 vezes e deu 81. Só que o que eu tenho é 32, então eu sei que o meu número vai ser menor do que 3. Então, vamos tentar o 2. Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. Aí é o seguinte, o nosso sinal aqui dentro é menos. Então, eu sei que o meu resultado aqui, como o meu índice é ímpar, então eu tenho que colocar menos aqui, tá? Senão não vai dar menos. Então, menos e menos. Vou colocar aqui também para ficar tudo bonitinho. Tudo menos. Menos 2, tudo menos 2. Então, agora vamos multiplicar, ver se dá 32. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais, e mais com menos é menos. Então, menos 2. Na questão 52, ele diz pra gente que essa raiz quadrada de 400 tem 2 resultados. Quais seriam? O 20, né? O 20 positivo. Por quê? 20 vezes 20 dá 400. Mais com mais, mais. E também o menos 20. Por que menos 20? Porque se a gente multiplicar menos com menos, também é mais. 20 vezes 20, 400, tá? Então, vou tirar isso daqui. Então, o resultado, mais 20 e menos 20. São as duas possíveis raízes de 400. Na 53, ele pede para a gente dizer quais são as alternativas incorretas, tá? Aqui a gente tem raiz de menos 36 igual a menos 6. Errado, né? Porque se a gente multiplicar 6 com 6 dá 36, correto. Mas se a gente multiplicar menos com menos, não dá menos, dá mais. Então, não tem como nenhuma raiz quadrada a gente ter o menos dentro do nosso valor. Não tem como. Não tem, tá? Então, essa alternativa é incorreta. Incorreta. Na alternativa 2, a gente já viu, a gente fez essa na questão anterior e a gente viu que ela é correta. Correta, está correta. Nessa daqui, a gente também pode dizer que ela está correta. Porque se a gente corta essa raiz, esse índice com esse 2, sobra o quê? Menos 9. Então, 2 e 3 correta e número 1 incorreta. Então, a alternativa é a letra... Vamos melhorar esse negócio, né? A alternativa D. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Então, corrijam as questões que vocês erraram, tá? E tirem as dúvidas que restaram. Então, qualquer coisa me chamem no PV. Se mesmo assim ainda tiver alguma dúvida, né? E amanhã a gente continua com um assunto posterior a este, tá bom? Tchau, boa tarde, até amanhã.